Então, vamos iniciar hoje nossa live. Nós vamos falar um pouco sobre alimentação na síndrome de Sjögren e alimentação no pênfigo, ok? Esses dois temas, essas duas doenças autoimunes que eu vou falar, foi a pedido de pessoas também, então me escreveram no Instagram e me escreveram também no YouTube. E então, por isso que eu estou fazendo a live sobre isso, tá bom? Porque me pediram bastante. Fala um pouquinho sobre alimentação no Sjögren, fala um pouquinho de alimentação no pênfigo. Então, hoje eu vou direcionar para essas doenças autoimunes. Eu sei que tem outras pessoas me pedindo outras doenças também. Aos poucos eu vou falando um pouco sobre, tá certo? Existem algumas doenças que não tem como eu direcionar uma alimentação específica para ela. Por exemplo, o Sjögren tem, o pênfigo tem, o Crohn tem, retocolite tem. Agora, algumas outras é uma alimentação mais, não é generalizada, mas é autoimune. Então, se é autoimune, eu preciso de uma alimentação anti-inflamatória. E isso vale para todas as doenças autoimunes. Porque se a doença autoimune é um processo inflamatório, então a gente necessita de uma alimentação anti-inflamatória. Então, isso é para todas as doenças autoimunes, ok? A doença autoimune, para quem não conhece uma doença autoimune, não sabe o que é uma autoimunidade, é o sistema imunológico, em vez de nos proteger, ele por uma disfunção, desregulação, ele começa a atacar algumas células, algum tecido, de algum órgão, culminando em doenças autoimunes, ok? Então, dependendo de onde esse sistema imunológico está atacando, então vai ter determinada doença autoimune. Então, por exemplo, se for no sistema nervoso central, na baía de mielina, esclerose múltipla. Se for na pele, pode ser dermatite atópica, pode ser psoríase, pode ser vitiligo. Se for nas articulações, pode ser doença de estio, pode ser artrite reumatoide. A pele também, pênfigo, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre o pênfigo, então na pele também. Se é na tireoide, tireoidite Hashimoto, pessoal, olha, tem muitas pessoas que têm Hashimoto e não sabem, porque sentem os sintomas da Hashimoto, porque assim, eu já ia, ó, já falando do pênfigo, já ia falar aqui de Hashimoto, mas eu vou explicar. Hashimoto tem algumas fases, e uma das fases é você não tem sintomas, os hormônios estão ok, mas tem anticorpos. Mas como o paciente não reclama de sintomas, então os médicos não pedem anticorpos. Quando eu falo os médicos comuns, né, da medicina tradicional, porque os médicos que trabalham com doença autoimune pedem, sai pesquisando os anticorpos. Então, por exemplo, eu, como nutricionista, não posso dar diagnóstico. Nutricionista não dá diagnóstico. Mas ontem mesmo eu atendi um paciente que eu havia solicitado os anticorpos para ele da tireoide e estava lá alto, né? Aí fui e falei para ele, procure um médico para ver esses anticorpos, porque eu não posso dizer, você tá com Hashimoto, né? Até porque o anticorpos, ele sozinho também não determina, precisa ver outros parâmetros também, ok? Bom, então vamos iniciar hoje pela doença pênfigo ou Sjögren, qual que vocês preferem? Então, vamos pelo pênfigo, né? Pelo pênfigo é muito maior do que o Sjögren, então vamos pelo pênfigo. Então, antes de falar um pouquinho sobre a alimentação de pênfigo, eu preciso explicar o que é a doença pênfigo, né? A doença pênfigo é uma doença autoimune que, como eu expliquei, é uma disfunção do sistema imunológico que ele começa a atacar algumas reações, alguns tecidos, alguns órgãos, algumas células. Pênfigo, né, Mayara? Então vamos lá de pênfigo. Já adivinhou aí, Mayara? Então o pênfigo é como é a manifestação do pênfigo? As pessoas apresentam bolhas ou erosões, e isso pode acontecer na boca, que é assim, nas mucosas, na verdade, nas mucosas, ou na pele. Então eu tenho muitos pacientes com pênfigo com essas características na pele, na boca. E eu acho assim, eu sei que você tem uma doença
autoimune não é fácil, né? Ter uma doença autoimune, como é que eu posso dizer? Não posso dizer que tem uma pior que a outra, mas não é fácil, né? Mas pênfigo e vulgar, né? Não é só a pênfigo vulgar, mas assim, é muito sofredor para o paciente. Igual eu lembrei agora de uma paciente que ela chorando, dizendo para mim que não sabia mais o que é mastigar um alimento, né? Olha aí, já tô do final pro início, porque eu lembrei da paciente agora que eu vou me emocionar. Mas eu tenho muito carinho por todos os pacientes, mas os pacientes que têm pênfigo, eu até puxo bem mais em relação à alimentação, porque a alimentação influencia muito, muito, muito. Mas vamos lá. Então, as causas dos pênfigos. Como eu falei, a causa é do sistema imunológico. Então, uma causa mesmo não existe, né? Assim, não tem ainda descrito. Pode ser várias causas, mas é o sistema imunológico que está fazendo esse ataque. Então, quando o sistema imunológico ele vai atacar as proteínas. Então, quando é a proteína que está na pele, tá bom? Na camada que a gente chama na camada epiderme. Quando ele ataca a proteína que se chama desmoglina 3, então a pessoa apresenta lesões de mucosa, ok? Por exemplo, o pênfigo vulgar, que dá algumas lesões na boca. E quando o sistema imunológico ataca a número 1, então isso vai ser de características na pele. Então as lesões vão ser na pele. Então, existem vários tipos de pênfigo. A gente conhece muito o pênfigo vulgar, né, que é o bem mais conhecido, bem mais comum, pelo menos para mim. Eu tenho muitos pacientes com pênfigo vulgar. Mas também tem o foliáceo e tem o bolhoso, que eu tenho pacientes com esse, mas não são só esses tipos, não. Então, eu listei alguns tipos aqui só para a gente conhecer um pouquinho deles, então vamos lá. Para o eritematoso, pênfigo eritematoso é o pênfigo que tem bolhas no couro cabeludo e na face. Então, algumas pessoas têm bolhas na face, no couro cabeludo, esse é o pênfigo eritematoso. E tem também o vulgar, né, que eu falei para vocês, que são lesões, o lugar mais comum das lesões do pênfigo vulgar é nas mucosas, mas também ele acontece na pele, ok? Pode acontecer na pele também. Só que assim, não é só na mucosa boca, também tem a questão da vulva. Pode ter algumas bolhas na região genital feminina, na vulva, né? Então, algumas pessoas apresentam sim. Eu já tive pacientes com lesões na vulva. E tem o bolhoso, que o bolhoso são bolhas cutâneas, né? E esse bolhoso é um tipo bem raro. Eu tenho pacientes com bolhoso, é um tipo bem raro, mas existe o tipo também bolhoso. Existe o tipo foliáceo, que é o famoso fogo selvagem, conhecido como fogo selvagem, né? Eles são algumas bolhas superficiais na pele, né? Que podem acometer todo o corpo, ok? E tem o vegetante. O vegetante, ele também são bolhas na pele, mas também nas axilas. Acontece algumas bolhas nas axilas. E pode acontecer da pessoa ter vários tipos de pênfigo, eu acredito, porque eu já tive pacientes que tinham bolhas do couro cabeludo até o pé. Então, no couro cabeludo, na face, em toda a região do corpo, nas áreas genitais e, inclusive, até no pé. E na boca também, né? Então, é bem difícil essa autoimune. Imagine, pessoal, você ter uma afta na boca para comer já não é fácil, né? Quem tem afta aqui, algumas vezes você não tem pênfigo, mas às vezes aparece uma afta e é muito difícil, né, para comer, dói bastante. Imagine essa lesão contínua que nunca sara, né? Então, é tudo que você comer dói o tempo todo. Não é só 7 dias, como a afta dura, mais ou menos. São meses, são anos para algumas pessoas. Então, isso é muito sofredor, né? Então, a alimentação para o pênfigo, o que que eu posso sugerir? Eu sou nutricionista, tá tendo pacientes com pênfigo, e o que eu posso sugerir?
Então, se o pênfigo é uma doença autoimune e gerada, é um tipo, essa doença autoimune se chama, se chama assim, desculpa, ela é um tipo de hipersensibilidade. Então, o que que acontece? Se ela é um tipo de hipersensibilidade, o anticorpo criou o anticorpo para uma proteína, mas ela teve uma sinalização para criar esse anticorpo. E que isso pode ser uma desregulação do sistema imunológico, claro que é uma desregulação, mas a alimentação pode ser um gatilho também. Claro, tem as questões emocionais, tem as questões ambientais, tem as químicas, tem vários gatilhos para uma doença autoimune, mas inclusive a alimentação. Então, eu tenho tido bastante retorno em relação aos pacientes com pênfigo quando eu retiro alguns alimentos altamente alergênicos, alimentos que causam bastante sensibilidades. Então, eu já tive uma paciente que voltou com 2 meses de acompanhamento nutricional. Ela tinha 3 lesões na boca e ela voltou sem as 3 lesões. Fez um acompanhamento, fez como é que eu posso dizer assim, uma mudança, né, na alimentação, no estilo de vida. E ela ficou sem as 3 lesões. Assim, a gente se emocionou, né? Ela chorou e eu chorei também, que eu sou chorona. Então foi bem emocionante em apenas 2 meses. Já tem pacientes que são 6 meses, tem pacientes que são 1 ano. Isso é muito individual. Mas então, se tem a questão hipersensibilidade aí envolvida, a gente precisa ver esses alimentos. Então, primeiro, é o que eu sempre digo para os pacientes: uma alimentação para uma doença autoimune é uma alimentação anti-inflamatória. E uma alimentação anti-inflamatória não é só uma alimentação que tem que evitar os industrializados, porque tem compostos que o nosso corpo não reconhece e ataca, tem um processo inflamatório. Não é só isso, uma alimentação natural também pode ser. Então, um alimento, um tomate, um ovo, uma carne, pode ter algumas proteínas resistentes que vai causar uma hipersensibilidade ao sistema imunológico, mas isso vai depender da digestão da pessoa. Então, se você tem uma doença como essa, você precisa de um acompanhamento, inclusive de nutricional. Claro, é um acompanhamento multidisciplinar. Então, é a nutricionista, é o médico, né? E outros profissionais que envolvem isso para você ter melhoras. Mas, e aí, Selma, me dá dicas aí de alimentação. Então, se você tem pênfigo, por exemplo, vou me direcionar ao vulgar, porque tem a ver com a comida, dói ao comer. Porque as outras que acomete o corpo, pele, então é geral, é evitar alimentos inflamatórios. Mas se você tem lesões na boca, então isso machuca para comer. Então, se machuca para comer, então o que é que você tem que fazer? Primeiro, né, os crus é uma questão bem individual. Tem algumas pacientes que têm lesões na boca e conseguem mastigar um alimento cru, mas já tem pacientes que não conseguem, boa parte não consegue. Então, o que é que eu digo para os pacientes nesse caso? Faz parte bem picadinho os alimentos crus, mas bem picadinhos mesmo. Tem pacientes que nem cru ou não aguenta mesmo mastigar. E que a gente tem que, se precisar de algum vegetal, vai precisar até fazer algum batido, algum suco sem coar para poder ter aquele vegetal, porque não consegue mastigar. Mas a alimentação é cozido, tudo amassadinho, né? Evitar alguns alimentos que possa arder, então alguns condimentos, né? Por exemplo, gengibre, que é maravilhoso, que eu passo chá para os pacientes, que é anti-inflamatório. Mas quem tem pênfigo pode passar isso machucando. Então, eu digo até a alguns pacientes assim, usa um canudo, né, para se alimentar. Evitar sucos ácidos, então de laranja, de limão, porque isso vai passar machucando. Eu tenho até alguns pacientes que conseguem até tomar com canudo. Mas tem algumas pessoas que têm lesões no esôfago, né? Então, para essas pessoas são bem mais difíceis. Então, essas frutas ou sucos ácidos realmente precisa evitar. Aí a vitamina C, os outros nutrientes, a gente vai com outros alimentos, mas pode ser sofrido. E outra coisa, se tem esses processos inflamatórios na boca, uma dica que eu digo para vocês, que ajuda no processo de equilibrar a microbiota, porque se tem processo inflamatório, a microbiota também está ali desequilibrada. É bochecho com óleo de coco.
ajuda a diminuir a ardência, por exemplo, principalmente em Jogre, principalmente não, também em Jogre, que eu sempre falo para os pacientes de Jogre. Então, faz bochecho com óleo de coco, porque ajuda a microbiota da boca e ajuda na ardência das lesões, ajuda, inclusive, a sentir menos dor. Alguns pacientes relatam para mim menos dores quando faz o bochecho com óleo de coco. Então, coloca um pouquinho, uma colherzinha pequenininha na boca, faz bochecho e cospe. Faz umas 2, 3 vezes no dia isso. Ajuda bastante as lesões. Ok? Então, de comida, comer tudo cozido, amassadinho. Se você consegue mastigar algumas coisas, então não amassa, parte em pedaços pequenininhos. Os vegetais crus, se você consegue mastigar, corta em pedacinhos mínimos e mastiga eles. Se você não consegue mastigar, então faz algum suco para você ter aquele vegetal cru para ajudar a sua microbiota. Ok? Ah, doutora, mas eu faço altas doses de vitamina D, né, que é o protocolo Coimbra, e não posso tomar suco com vegetais, é verdade. Então, quem faz o protocolo, então eu já ajudo de outra forma, tá certo? Isso é bem específico para paciente, então eu vou falar isso se algum paciente fazer o tratamento com altas doses de vitamina D, que é o protocolo Coimbra, e desejar um acompanhamento nutricional, então isso aí a gente vai precisar fazer mais individual. Me procura aí no direct que eu posso te ajudar, tá certo? Mas o geral que eu posso dizer é para ajudar a microbiota da boca, o bochecho com óleo de coco. Alimentação, tudo molinho. As proteínas, tudo picadinho. Ou carnes moídas que eu falo não é só carne bovina não, carnes e frango também, o peixe é tudo picadinho, tudo cozido, inclusive porque assado, frito, grelhado pode passar machucando as lesões. Então, cozido que machuca menos, ok? Mas é importante se alimentar, ok? Jogren. Jogren também, Jogren é uma doença autoimune, né? É a segunda doença reumática mais comum no mundo, que é a Jogren. E a Jogren, síndrome de Jogren, ela pode ser de forma primária ou secundária, ou seja, a pessoa pode ter o Jogren. Eu falo assim, pessoal, algumas pessoas falam Jogren, outro Jogren, eu falo Jogren, né? Então, uma colega minha que fala, se eu não me engano, é alemão, ela me corrigiu, mas tudo bem. Eu vou falar Jogren. Então, pode ser secundária. Secundária é quando a pessoa tem outras doenças autoimunes e o Jogren você desenvolveu depois de outra doença. Então, você tem artrite reumatoide e desenvolveu Jogren. Então, pode ser de forma secundária. Mas tem pessoas que têm só o Jogren. Eu tenho vários pacientes que só têm apenas o Jogren, tá bom? Então, é uma doença autoimune que o sistema imunológico, os anticorpos, eles atacam as glândulas exócrinas. O que é isso, Selma? Que palavrão é esse? Né? São as glândulas que produzem a saliva e a lágrima, né? Então, são as glândulas salivares e as lacrimais. Então, quais os sinais mais comuns? Boca seca, olho seco. Mas é só na boca e no olho? Não, também em tudo onde tem mucosa, vagina, né? Eu tenho pacientes com Jogren que tem a vagina seca. Então, isso, onde tem muco, onde você imaginou muco, então o sistema imunológico está lá atacando aquelas glândulas e as pessoas vão ter secura naquela área, ok? Então, como eu falei para vocês, né? Os sintomas mais comuns é boca seca e olho seco, mas também tem outros sintomas. Então, fadiga pode ser também. Dores musculares, dores nas articulações, né? Dores que chama-se migratórias, que pode ser confundida com fibromialgia. Então, um dia dói num lugar, outro dia dói no outro, um dia dói na mão, outro dia dói no pé, outro dia dói no ombro, outro dia dói no braço, né? Então, o diagnóstico de Jogren, eu acompanho esses anos pacientes com Jogren e eu vejo, o diagnóstico não é fácil.
Eu tenho pacientes, inclusive, fazendo tratamento sem diagnóstico, de tão difícil que é diagnosticar o Sjögren. Para algumas pessoas é fácil, para as outras não, né? Então, por exemplo, é só fazer uma biópsia, né? Ou uma cintilografia das glândulas. Então, aí a pessoa diagnostica, mas não é tão comum, não. Mas eu tenho pacientes que têm, por exemplo, secura na boca e os médicos preferiram não fazer a biópsia porque vai machucar um pouquinho. Então, para que fazer se já tá lá, né? Se já tá acontecendo e tal, os médicos sabem fazer isso. Os médicos comuns, os médicos, desculpa, que atendem pacientes assim, eles já sabem os sinais e sintomas e tem como dar o diagnóstico pela questão clínica. Mas interessante é que o Sjögren também, eles têm outras manifestações, não é só nas glândulas salivares, né? Então tem neurológicas também, inclusive que pode se confundir com lesões que podem se confundir com esclerose múltipla. Eu estava lendo um artigo ontem e achei isso bem interessante, lesões que podem se confundir com esclerose múltipla, só que é Sjögren. Eu achei bem interessante esse artigo, ó. Também, ó, meningite, encefalite, problema de memória, cognição, depressão, né? Achei bem interessante. Eu estava lendo ele ontem e eu achei bem pertinente falar aqui, né? Porque, como eu falei, Sjögren é uma doença autoimune bem difícil o diagnóstico. Pelo menos eu falo pelo que eu vejo nos pacientes, né? E os médicos também que eu converso. Então, bora lá, Selma. E dicas aí para quem tem a síndrome de Sjögren e o que você indica como alimentação para ajudar algumas dicas. Então, a alimentação no geral é como eu falei, se é uma doença autoimune, processo inflamatório, precisa de uma alimentação anti-inflamatória, evitar industrializados, evitar alimentos inflamatórios também, né? Mas existem algumas dicas. Vamos lá, do óleo de coco também. Então, é bem comum quem tem a boca seca ficar com ardência, né? Então, faz bochecho com óleo de coco, ajuda bastante também na questão de que se não tem saliva, a microbiota também fica ali comprometida. Então, o óleo de coco vai ajudar nessa microbiota, no controle da microbiota oral, ok? E também ajuda na ardência. É para todo mundo? Não. Ah, Selma, minha boca tá ardendo, você disse que é para usar óleo de coco e vai passar. Não, não é. Não é para todo mundo, não. Mas sim, ajuda muito. Eu atendi mesmo uma paciente que ela tinha a síndrome de Sjögren mais de 10 anos. E ela disse para mim que tinha 8 anos ardência na boca. E na consulta, quando eu falei para ela, olha, faz assim, faz o bochecho com óleo de coco, com 15 dias mais ou menos, ela mandou mensagem para mim que a ardência havia passado, né? Eu achei bem interessante, e foi quando eu não passava para todo mundo, aí quem tem Sjögren, quem tem pênfigo, a óleo de coco, fazer bochecho, ok? E mesmo assim que você não tenha, se você não tem Sjögren, nem pênfigo, eu recomendo antes de dormir, pega ali uma colherzinha de óleo de coco, faz bochecho, depois cospe e vai dormir. Por quê? Porque ele é bactericida, ele é fungicida, ele ajuda a equilibrar a microbiota da boca. Então, eu recomendo. Mas vamos lá para a alimentação. Primeiro, você no Sjögren tem a questão de que não tem saliva. Então, quando não tem saliva, fica um pouco difícil, né? Quando a gente tá mastigando ali o alimento, né? A gente tá molhando o alimento com a saliva para facilitar engolir, né? A deglutição. Só que as pessoas não têm saliva. Algumas têm, mas muitas não têm saliva. Então, como é que tem que fazer? Então, tem que ficar hidratando. Então, tem que tomar ao lado um copinho com água ou suco, claro, para hidratar, né? Então, come, machuca também, evita alimentos duros para não machucar também, como o pênfigo, evita alimentos duros, corta bem cortadinho, o menor possível e vai comendo e vai hidratando para ajudar a deglutição, ok? Evitar alimentos que irritam a boca. Então, alguns condimentos também, gengibre também para algumas pessoas que têm Sjögren e pode ser
causar sensibilidade, incomodar. Então, cuidado com esses alimentos também, né? Como eu falei, evitar alimentos duros. Então, bolachas, granolas, essas coisas assim, torradas. Ah, Selma, você está falando isso e você passa isso para os pacientes? Não, eu não passo isso para os pacientes, mas eu tenho vários pacientes que comem. E pode ter várias pessoas aqui que não são meus pacientes que vão assistir a live e que comem esses alimentos, né? Então, evitar esses alimentos para não estar machucando a boca, tá certo? E se não tiver saliva, come sempre coisas com caldos. Caldos. Então, se você quer comer uma batata doce, um exemplo, então pega um pouquinho da água da batata doce, amassa ela, faz tipo um purezinho assim, um caldinho e come. Se for uma mandioca, coloca mais um pouquinho de água da mandioca, amassa ela ali. Sempre coisas com caldo, feijão com caldo. Então, coloca o caldo do feijão com arroz para melhorar na deglutição, sempre com caldos, né? Sempre algo assim, buscando para o líquido, pastoso para o líquido, para ajudar na deglutição, que as pessoas que não têm saliva realmente é um pouco difícil. E pessoas também que podem também usar a saliva artificial, né? Mas aí já é com o médico, tá bom? Mas sim, existe algum saliva artificial que você só colocar na boca, né? Fazer um sprayzinho assim e já ajuda, tá hidratando. A outra coisa, não é só hidratar também quando vai comer, né? Eu sempre digo assim ao paciente, ó, pega aqueles, eu não sei o nome que dá, aqueles que sprays que você compra e coloca lá o que você quiser e fica dando spray. Eu não sei o nome que dá. Mas se você compra um daquele, coloca água e fica hidratando, o tempo todo fica com ele juntinho ali, ó, fica hidratando a boca. E o olho? Aí o olho eu não posso dar dicas, porque aí é com o oftalmo, né? Eu sou nutricionista, eu só posso dar boca. Mas aí se você tem olho seco, aí você tem que seguir as dicas que o seu médico oftalmo vai passar, tá bom? Porque geralmente são colírios, mas eu como nutricionista eu não posso dizer use colírio, aí você não vai no oftalmo, usa um colírio errado, aí você tem um problema aí no olho. Você tem que procurar um médico e ver as dicas que o médico quem vai dar, tá bom? Se você tem óleo seco. E vagina seca também. Você tem que seguir a orientação do médico, tá certo? Embora eu tenha algumas dicas, mas eu não vou falar em uma live, porque eu sou nutricionista. Eu não posso falar isso, mas aos meus pacientes eu dou algumas dicas em relação à vagina seca, tá bom? Mas em uma live eu não posso, porque eu sou nutricionista, né? Mas isso é um médico. É o médico quem tem que orientar. Se você tem vagina seca, então é o médico quem diz que como você tem que fazer, tá certo? Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso eu já falei, para ajudar vocês. Isso mesmo. Então, eu já falei tudo de dicas de alimentação. Então, se você tem a síndrome de Sjögren ou Sjögren, se você tem pênfigo vulgar e deseja um acompanhamento nutricional mais específico para você, mais individualizado, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo através do direct, tá certo? E agora eu vou responder algumas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu ainda tenho uns 5 minutinhos, ok? E vou responder dúvidas. Jusileide, tudo bem, Jusileide? Procura mesmo, gente. A doutora Selma é excelente profissional, amo seu trabalho. Obrigada, Jusileide. Jusileide tá aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui no Instagram. Boa noite, Rejane. Boa noite, Ângela. Vai ficar salva, Marina. A live vai ficar salva, sim. Ok? Boa noite. Mais Rangel, eu acho que é assim que fala. Boa noite, Si Cardoso. Tudo bem? Obrigada pela presença. Olá, Beatriz. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Silvânia. Obrigada pelo carinho, Silvânia. Sempre aqui presente. Boa noite, Lucena. Branca. Eita, e eu botando a mão aqui na câmera do YouTube. Ai, obrigada, Branca. Branca diz: concordo com Jusileide. Olha aí, Luísa, tenho Sjögren e artrite, faço o protocolo, mas meu olho está muito seco. Olha, Luísa, se você faz o tratamento há um tempinho e continua, a gente precisa pesquisar outros gatilhos também para ajudar o tratamento, né? Então, um desses gatilhos pode ser alguns alimentos que você tem sensibilidade. Então, é bom fazer essa pesquisa de sensibilidade. Então, precisa ver o que está comendo, o que é que está reagindo, ajudando a reagir. Existem exames específicos para isso, mas geralmente eu faço teste com os pacientes, eu peço para eles testar, né? Eu tenho a mesma paciente com uveíte, que ela deixou de comer castanha de caju e a uveíte melhorou. Eu tenho pacientes com... melhoraram os sintomas. Eu tenho pacientes com artrite reumatoide que deixaram de comer pepino e as dores melhoraram consideravelmente. Tenho pacientes com artrite reumatoide que deixaram de comer feijão e melhoraram consideravelmente. Aí você diz assim, eu tenho artrite, então não vou comer mais feijão. Não é isso. Isso foi essa pessoa. Mas você pode comer e não tem nada. Isso é muito individual. Uma pessoa pode ter sensibilidade à proteína do feijão, outra pode ter sensibilidade à proteína do ovo, outra pode ter sensibilidade à proteína do tomate. Então, isso é muito individual, né? Porque eu comentei aqui um alimento que você não vai comer nada. Porque se eu for citar aqui os alimentos, você vai dizer, eu vou comer o quê então, Selma? Só? Vou viver de sol e ar, né? E isso, volto a dizer, é bem individual, ok? A alimentação é bem individual, porque a pessoa reage, tem que ver digestão, tem que ver alterações genéticas, né? Como a pessoa metaboliza alguns nutrientes, como a pessoa metaboliza carboidrato, gorduras, proteínas. Tem que ver como está a microbiota desse paciente. As bactérias no intestino influenciam na doença autoimune, já tem estudos mostrando, inclusive já tem estudos mostrando o que as bactérias produzem, que a gente chama metabólitos, que esses metabólitos podem influenciar na ativação de alguns genes relacionados à autoimunidade. Então, precisa, por isso que sempre eu digo para os pacientes, veio para mim a primeira vez, o nosso foco é trato digestivo, é digestão, intestino. E uma das coisas muito importantes, pessoal, para todas as autoimunes, é a mastigação. Eu sempre pergunto aos pacientes, como é que está a sua mastigação? A maioria responde que mastiga rápido, né? E não vou julgar não, porque hoje em dia tá tudo corrido, né? Tudo corrido, né? Inclusive a mastigação corrida. Mas olha, você tem uma doença autoimune. Precisa verificar a mastigação, ok? Porque no momento de mastigar, você já está preparando o estômago para receber esse alimento, né? O cérebro está recebendo estímulo de que você está se alimentando, então já está lá preparando, ou já está começando a liberar enzimas que vai quebrar esses alimentos. Então, se você mastiga rápido, aí você já tem problema no estômago, né? Você já não produz ácido, ou toma algum medicamento que diminui a produção de ácido. Aí vai proteína não digerida para o intestino. Proteína não digerida no intestino pode causar reação de sensibilidade, ok? Então tem que ter bastante atenção com mastigação. Primeira coisa que tem que fazer, olhar a sua mastigação, ok? Já tem algum exame que detecte as intolerâncias? Sim, tem sim, Marcelo. Tem, tem exames de sensibilidades e intolerâncias alimentares, sim. Eliane, qual o exame para diagnosticar, Eliane? São exames de sensibilidades e intolerâncias alimentares mesmo. Você fala de saber sensibilidade ou diagnosticar a doença?
Porque para diagnosticar doença são vários, então os médicos pedem vários parâmetros para juntos determinar se realmente está com a doença, ok? Pronto, pessoal? Eu espero ter ajudado, né, com as dicas aqui que eu dei. Se vocês têm alguma dúvida, escreve lá no direct, no Instagram ou no feed lá, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? O objetivo das lives é levar informação de forma simples, né, que possa ajudar, ok? Então, muito obrigada pela presença aqui, ó, no Instagram e YouTube. Eu só vou fechar aqui o YouTube antes. Muito obrigada, pessoal, para vocês do YouTube. Até a próxima, tá bom? Obrigada pela a companhia aí. Até a próxima. Beijo para vocês.